O Estevão tem confirmada uma lesão grave, é chamada tecnicamente de uma lesão grau 4. É muito duro, a gente vê esse tipo de lesão nas vésperas de uma convocação, uma lesão, como você falou, gravíssima. A gente fica sempre na torcida para que o Estevão volte a tempo da Copa do Mundo. Eu não consigo imaginar essa gravidade toda da lesão. Meu feeling é de que não é uma lesão tão grave assim. Cara, eu fiquei abalado pelo Estevão. Tomara que a juventude dele e a competência da medicina esportiva do Brasil consiga trazer um outro cenário do que aquele que a gente tem hoje. Estevão sofre lesão grave contra o Manchester United. A joia do Chelsea preocupa a seleção brasileira e comentaristas mandaram a real sobre o risco e a possibilidade de ir ou ficar fora da Copa do Mundo. Veja o que eles falaram. O Estevão, um titular e símbolo da era Ancelotti, né? Tem confirmada uma lesão grave, é chamada tecnicamente de uma lesão grau 4, no posterior da coxa, e o tempo de recuperação previsto, desde que você não opere, é de 3 a 6 meses. Se você operar, pode ser até superior a isso. Então o Estevão opta por um tratamento mais conservador, e isso coloca ele em risco de não jogar a Copa do Mundo. Mais do que isso, é provável que ele não chegue em boas condições, já que o prazo de recuperação inicialmente é de 3 a 6 meses. Na melhor das hipóteses, ele não chegaria em boas condições para jogar o Mundial. Estamos a 50 dias da Copa do Mundo. Então é só fazer as contas. A recuperação é de 3 a 6 meses. Faltam 50 dias para começar a Copa do Mundo. Essa é a situação nesta quarta-feira do jogador do Chelsea. Já perdemos o Rodrigo, fora da Copa. Wanderson também está fora da Copa, um jogador que nem sabíamos se ele ia convocado ou não. O Rodrigo seria. Estevão está no radar. E é com essa informação que a gente abre o Seleção de hoje, aqui com o PC Vasconcelos, Abeli Soares e o Roger Flores. Eu, pelo menos, achei a notícia... Então, Rizek, que lógico que é um baque, sem dúvida nenhuma. O moleque é muito talentoso, era titular do Ancelotti, é o artilheiro da fase Ancelotti na seleção brasileira. Mas isso é uma notícia dada pelo New York Times. O The Athletic, já confirmada pelo Caê Mota. Mas o Chelsea já confirmou? Oficialmente não, mas o Caê apurou que a situação é essa mesmo, relatada pelo The Athletic. Porque por experiência também, nesse lance que a gente viu, foi esse lance que lesionou, né? Uma lesão, primeiro que eu estou ainda me entendendo como funciona essa lesão 4, grau 4, porque na minha época ia até a grau 3, né? Então provavelmente não. Certamente grau 4 é um nível maior de lesão. Mas olhando o Estevão nessa jogada, uma lesão desse nível é para o cara cair, cair na hora e fazer muita cara de dor. Porque eu já tive lesões musculares, já cheguei a ter até um arrancamento de um osso da bacia por causa de uma lesão muscular. E você não consegue andar, você cai no chão, aquilo está tudo aberto, é uma ruptura total, e você não consegue fazer nenhum movimento. Você vê que ele continua no lance, ele até finaliza. Então, olhando a cena, eu não consigo imaginar essa gravidade toda da lesão. Obviamente respeito quem apurou, quem buscou esse tipo de informação, essa notícia, mas eu prefiro esperar um parecer oficial do clube e dos médicos, tá? Porque pela minha experiência de ter já acontecido comigo algumas lesões musculares, e nesse nível de lesão que está sendo relatada, é para ele ali cair e ficar estirado no gramado com uma cara de muita dor. E você vê que ele sai andando, ele sai conversando com o médico, ele termina o movimento até de finalização. Você vê que a lesão é num primeiro momento, quando ele perde a passada ali num primeiro contato ali com o adversário, e depois ele continua com a bola dominada, abre para a direita e ainda chuta, já sem força, já sem poder de finalização. Mas... meu feeling é de que não é uma lesão tão grave assim. Em nome da precisão jornalística. Mas eu obviamente, acredito principalmente no Caê, que é um... Em nome da precisão jornalística, já que você trouxe esse grau de detalhe, é importante a gente passar isso para o público. O Estevão ficou um tempo sem jogar, não atuou na última data FIFA, inclusive, né? Porque estava voltando de lesão. Aí voltou, jogou, essa lesão foi sábado. Contra o United, sábado, ele saiu de campo. Inicialmente, foi publicado que não era grave.
O Chelsea e o próprio Estevão entendiam que não era uma questão grave, que não preocupava para a Copa do Mundo, que o tempo de retorno seria de 2 a 3 semanas. Quando eles dão esse tipo de informação, isso foi no dia do jogo? Ou foi no fim de semana, não sei se sábado ou no dia seguinte. Porque, obviamente... Foi no dia seguinte, foi no fim de semana. Eu acredito que esses clubes hoje já tenham essa máquina, né? Que você consegue fazer dentro dos clubes. Exato. Só que aí, diante da reincidência das dores, como ele não melhorava, pelo contrário, ele foi piorando, foi feito um exame que, segundo o The Athletic, e é um dos... Assim, estamos falando do braço esportivo do New York Times, constatou uma lesão de grau 4. No texto do GE, o Caio Mota não publica essa informação de grau 4. Ele apenas confirma que é uma lesão gravíssima e que ele tem um risco sério de ficar fora da Copa do Mundo. Outra coisa... Então, a informação que está no GE é essa. Sim. É uma lesão grave. O The Athletic fala em nível 4, que é a maior gravidade que uma lesão muscular pode atingir, sim, que é o rompimento total do músculo. O que acontece nesse tipo de lesão? E, complementando, informação importante. O Chelsea pediu inicialmente para ele operar diante da gravidade. Se ele opera, ele está automaticamente fora da Copa e ele vai tentar, portanto, um tratamento com fisioterapia. E para isso, ele está negociando uma autorização do Chelsea. Ele está fora da temporada. A lesão foi ali. Aí agora ele continua ainda. Você não tem força nem para chutar. Se está tudo rompido ali, ele não consegue fazer o movimento com a perna que ele fez. Tô vendo. Ele está fora da temporada, então ele negocia uma autorização para vir ao Brasil, ser reavaliado e monitorado pela seleção brasileira. Essa é a situação. Ele estava voltando aí de uma lesão, né? Exato. Mas qual tipo de lesão que era? Era essa mesma? Eu não tenho esse grau de detalhe. Lugar? Eu não quero... Por isso que eu estou perguntando, também não sei. Eu quero falar só do que a gente sabe no momento. O que a gente fala também sobre exame de imagem, assim, de imediato, é muito difícil. Por quê? Com uma ruptura, você tem o sangramento e você tem edema interno aqui. E esse edema, ele camufla o tipo de imagem que você vai capturar fazendo a ressonância magnética. Então, automaticamente, você precisa de um tempo para que esse edema se dilua e você tenha imagens mais claras para você conseguir detectar o real grau da lesão. E volto a dizer, nas imagens do jogo, um cara com uma lesão grau 4... Abro aspas para o que escreveu o Caê. O Caê não fala em grau 4, insistindo, né? O The Athletic traz informação, o Caê confirma que a situação é gravíssima. E ele escreve: o brasileiro, neste momento, negocia com dirigentes do Chelsea para ser liberado para viajar ao Brasil e realizar um tratamento conservador no país, com a CBF em contato constante com o clube inglês. É difícil, mas seria a única esperança em se recuperar a tempo. Se ele opera, como que é agora o Chelsea, ele está fora da Copa. Então ele vai tentar uma alternativa, que é a recuperação conservadora de fisioterapia, e aí a ver como a coisa caminha. No dia 18 de maio, sai a convocação para a Copa. O torcedor brasileiro não tem um segundo de paz nesse pré-Copa do Mundo. Impressionante. De tédio a gente não morre. Mas assim, claro, uma lesão, como você falou, gravíssima. A gente fica sempre na torcida para que o Estevão volte a tempo da Copa do Mundo, mas tem muitas camadas nessa situação, né? A gente já viu, por exemplo, a vontade do clube que ele opere, a gente vê uma busca por um tratamento alternativo, pensando na vontade do jogador em jogar uma Copa do Mundo, talvez sendo a última cartada para ele participar do Mundial no meio do ano. Faltam 50 dias para a Copa, bem verdade que falta bem menos tempo para a convocação, mas por conta talvez até desse imbróglio, isso pode gerar um imbróglio entre o Estevão e o próprio clube, a questão da prioridade para a seleção brasileira. É natural que um jogador da idade do Estevão, de qualquer idade, queira muito jogar uma Copa do Mundo. No caso do Estevão, eu acho que ainda tem um asterisco, um tempero a mais. A gente fala muito do Estevão como um grande talento geracional, né, como um grande nome para a gente observar pelos próximos ciclos de Copa do Mundo. Ainda é um jogador muito jovem, despontou muito bem no Palmeiras, assumindo responsabilidades, é vendido da forma que é vendido para o Chelsea, com muitos méritos da forma como o Palmeiras trabalhou esse jogador até ele chegar no profissional e despontando também no Chelsea, né? Não é aquele caso do jogador, ele demora um pouquinho para encaixar, mas quando encaixa também, o torcedor do Chelsea ama o Estevão, com razão, porque é um cara que assume responsabilidades lá, mesmo com a pouca idade. Então, é muito duro. A gente vê esse tipo de lesão
nas vésperas de uma convocação, né, muito próximo de uma convocação, muito próximo de uma Copa do Mundo, a gente fica com o coração um pouco mais apertado na torcida para ele voltar. E se eu tiver que trazer um contraponto aqui, que eu não vou falar que é o lado bom, porque não tem lado bom nessa história, na última data FIFA o Estevão não foi convocado. Então já foi uma seleção sem Estevão. Ou seja, o Ancelotti já testou uma seleção sem Estevão. E sem Rodrigo. E sem Rodrigo, apesar da gente entender a relevância desses dois atletas no elenco do Ancelotti. O Roger usou uma palavra que, nesse momento, é uma palavra meio congelada na vida brasileira, que é serenidade, ter calma, tranquilidade. Ela está congelada, mas nessas horas é bom descongelá-la e dizer, cara, esse é o momento que ninguém pode ser afoito. Chegar... Temos até a convocação, dia 18, estamos falando aí... De 26 dias. De 26 dias, obrigado, Débora. 26 dias. São 26 dias para ir avaliando. E se por acaso o próprio doutor Lasmar chega e diz, Ancelotti, fase de grupo, esquece. Agora, a partir daí, vamos tê-lo. Tá valendo ou não tá valendo? Sim. Tá valendo. Sim. Cara, eu fiquei abalado pelo Estevão. Tomara que a juventude dele e a competência da medicina esportiva do Brasil consiga, reconhecidamente né? Consiga trazer um outro cenário do que aquele que a gente tem hoje. E para você, o Estevão vai se recuperar a tempo e ir para a Copa ou pode ficar de fora? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do mundo da bola. A gente se vê no próximo vídeo.